Aula 38, vamos falar de evolução e classificação das formas de relevo. O que é o relevo? É o conjunto de formas de superfície terrestre, resultado da ação de processos internos, tectônicos e vulcânicos, e externos, o intemperismo, a erosão e a sedimentação, que modelam o terreno ao longo do tempo geológico. Isso é o relevo, conjunto de formas apresentadas na superfície terrestre. O relevo é uma interface entre a litosfera e a biosfera, influenciando aí a distribuição da vegetação, o escoamento da água, a ocupação humana e o risco ambiental. Fatores que atuam na evolução do relevo. Fatores internos, endógenos, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, tá bom? O tectonismo, movimento de placas, surgimento, dobramentos, falhamentos. O vulcanismo, a liberação do magma na forma de relevos vulcânicos. Também vai estar aí sendo um fator endógeno, interno, da evolução do relevo. E os abalos sísmicos que reconfiguram o relevo de alguma forma. Né? Quando tem prédios, puxa vida, que reconfiguração. E tem os fatores externos também de configuração do relevo, que são os fatores exógenos. O intemperismo, com a decomposição das rochas por meio físicos, químicos ou biológicos, a erosão, transporte de partículas pela água, vento, gravidade e gelo, sedimentação, deposição de sedimentos transportados. A forma do relevo é o resultado do equilíbrio dinâmico entre essas forças ao longo de milhões de anos. Classificação das formas de relevo. Existem diferentes abordagens. No Brasil, duas classificações são relevantes. A tradicional, de Haroldo de Azevedo, de 1958, divide o relevo com base na altitude, tá bom? Aquele que eu já falei para vocês na aula anterior. Planícies, planaltos e depressões. Planícies são aquelas que estão acima de 200 metros, acima do nível do mar, né? São áreas de erosão. No caso, planaltos, me perdoe, planaltos. Planícies são aquelas que estão abaixo de 200 metros e áreas de sedimentação. E as depressões são aquelas áreas rebaixadas em relação ao entorno, né? Então, geralmente em relação a planaltos. Classificação moderna, tem também a classificação moderna que está quase pouco menos de 40 anos depois da anterior, né? De Juran de Ross. A mais utilizada atualmente, baseada em processos geomorfológicos predominantes e não somente a altitude. E aí ela vai definir, essa nova classificação moderna vai definir planaltos como áreas elevadas dominadas por erosão, desgastadas. Planícies, áreas baixas dominadas por sedimentação, com a característica de acúmulo de material. Depressões, áreas rebaixadas por erosão e cercadas por terrenos mais altos. E os relevos residuais, formações isoladas remanescentes de estruturas antigas, tá bom? Então o Ross foi aquele que identificou 28 unidades de relevos no Brasil, com base na geomorfologia, geologia e pedologia, e aí saiu reclassificando as coisas. Thanks, Ross. Principais formas de relevo do Brasil. Planalto Central, a gente vai ter rochas cristalinas, altitudes médias de 600 a 1.200 metros e sua maioria o cerrado. O Planalto Meridional, a gente vai ter rochas vulcânicas e sedimentares, áreas de agricultura mecanizada, né, próprias. Depressão sertaneja, a gente vai ter solos rasos e, puxa vida, como são rasos. Clima semiárido, alta vulnerabilidade de desertificação, realmente, marcando aí principalmente a nossa região ali da Caatinga. Planície Pantanal, a gente vai ter alagamentos sazonais, solos hidromórficos e elevada biodiversidade. Planície amazônica, sedimentos fluviais recentes, floresta densa e úmida. Relevo costeiro, falésias, restingas, dunas, manguezais, processos marinhos e eólicos. Relação entre relevo e uso da terra. Planaltos, tem uso predominante de agricultura e pastagens, mas também vai ter risco de erosão com o desmatamento. Planícies, cultivo de arroz, gado extensivo, áreas de preservação permanente também. Depressões, áreas de transição, risco de voroças e enxurradas. Encostas, urbanização irregular, né? Você deve passar algumas favelas aí na sua cabeça. Com risco geotécnico e de deslizamentos também. A forma do relevo define a vocação natural do território, né? Que às vezes é alterada pelo homem.
E os impactos ambientais potenciais, né? Aplicações em perícias e gestão ambiental. Licenciamento ambiental vai estar tendo ali como aspectos relevantes a caracterização geomorfológica de vulnerabilidades. Para avaliação de risco geotécnico, a gente vai ter que ver a declividade, a estabilidade das encostas, o tipo de solo. Estudos de erosão e degradação, a forma do terreno, cobertura vegetal, tipo de chuva. Para o zonamento ecológico e econômico, classificação de áreas com base em fragilidade geomorfológica. E perícia em crimes ambientais, relação entre desmatamento, tipo de relevo e dano físico. Ferramentas para análise de relevo, modelos digitais de elevação, altimetria, declividade, orientação de encostas, imagem de satélite e sensoriamento remoto, mapeamento e forma de uso do solo, geoprocessamento QGIS, ótimo software, e também o ArcGIS, não usei ainda, cruzamento com dados ambientais e geológicos, e os mapas geomorfológicos muito úteis, disponíveis pelo IBGE e também pelo CPRM. Algumas das nossas referências aqui, o link da nossa redação nota máxima aí abaixo. Um grande abraço.